Mateus, no capítulo 15, no versículo 28. Nós, meu esposo, não podemos estar hoje. Eles estão no campo baixo, como eles falam, ali com a nossa distrito, ali com os irmãos da nossa igreja. Por isso ele não pode estar hoje aqui comigo nesta noite. A palavra do Senhor diz assim: então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Aleluia. Seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Junto com a igreja, só falar o tema que as irmãs escolheram. Tema forte. 1, 2, 3. Ó mulher, grande é a sua fé. Oh glória, aleluia. Quero ler também o 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. Então chegou ela, adorou, dizendo: Senhor, socorre. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar do pão dos filhos e dá-los e deitá-los aos cachorrinhos? E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas e caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Isso foi feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Aleluia, Jesus. A igreja pode tomar assento. Irmãos, eu estava ali essa madrugada em casa. Eu falei: Deus, o Senhor não me deu nada ainda. Mas, irmãos, eu quero falar a história dessa mulher, como o Senhor ministrou no meu coração. O versículo 21 diz: e partindo Jesus dali para as partes de Tiro e de Sidom. Irmãos, o que Jesus estava fazendo naquele lugar? Era uma terra que não era dos judeus. E a Bíblia diz que essa mulher, ela era cananeia. Ela adorava outros deuses. Ela adorava Baal. Fico me perguntando, irmãos, como estava o coração daquela mãe? Eu imagino eu que ela foi em busca de muitos para ajudá-la. Mas ela não achou recurso em lugar nenhum. E ali em Marcos vai dizer, do capítulo 7, o versículo 25: porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Ela ouviu falar que Jesus estava passando. Ela não esperou ninguém falar: vamos lá. Quantas vezes a gente espera um convite para vir à casa do Senhor? Ela não esperou, ela mesma foi. E os seus discípulos ainda falavam para Jesus: despede a Senhor, porque ela vem correndo atrás de nós. Irmãos, ela não veio em busca de Jesus, como às vezes a gente vem aqui na casa do Senhor pedir algo. Ela veio correndo, porque ela já não aguentava mais aquela situação. Eu não sei vocês, mas eu parei para meditar e pensar como estava o coração daquela mãe. Imagina todos os dias, às vezes até ela nem dormia. A Bíblia não fala quanto tempo a filha dela estava naquela situação.
Mas eu imagino uma mãe cheia de hematomas, uma mãe com olheiras. Irmãos, eu peguei a dor dessa mulher, porque eu passei pouco do que ela passou. Meu filho, ele nasceu com a doença, mas no caso dessa mulher era espiritual. O demônio não nasceu, ele se infiltrou. Quantas vezes na nossa vida o inimigo entra no nosso lar, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, e a gente não percebe. Ele vem com um sapatinho de algodão, ou ele vem em forma de anjo de luz. É Deus, aleluia. A gente não percebe quando vê o estrago está feito. Irmãos, meu filho ficou 12 anos desenganado pelos médicos. Ele tinha uma enfermidade que muitas das vezes teve uma época na minha vida que eu não suportava mais ver ele sofrer. Ele tinha muitas feridas. Eu não sei se os irmãos conhecem a doença dermatite. É uma doença que enche o corpo de ferida, de coça, sai um odor. Eu vi o meu filho sendo desprezado pela minha família, porque quando ele era bebê ninguém queria pegar ele porque ele fedia. E sem falar fora. E teve um momento que eu falei, Deus, o Senhor me deu, mas o Senhor tem poder para tirar. Aleluia. E eu lembro que aquela noite eu orei, eu falei, Senhor, eu tinha tanto medo, igreja, que os bichinhos viessem nas feridas dele. E eu orei, eu falei, Senhor, guarda meu filho. Sei que o Senhor pode guardar, porque eu passava mais acordada cuidando dele do que dormindo. Eu falei, Deus, eu não aguento mais, eu tenho que descansar. Então eu sei que eu fui dormir tranquilo, porque eu entreguei ele na vida do Senhor. Eu falei, Deus, cuida. E quando a gente coloca na presença do Senhor, Ele cuida, Ele faz. E eu lembro que aquela madrugada eu acordei e eu olhei assim, tinha um homem de pé no berço do meu filho com a cabeça baixada. E quando eu tentei olhar o rosto dele, ele brilhava. Eu entendi que era o Senhor que estava cuidando dele. Igreja, quando os médicos diagnosticaram ele 100% com a síndrome de Visconti. Aí eu falei para o médico, eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. Aqui em Jaraguá ele já não tinha mais recurso. A última consulta que eu fui com ele aqui em Jaraguá ele tinha 4 anos. E a dermatologista falou, eu não sei o que fazer para ele, porque eu nunca vi uma dermatite. A doença que meu filho tinha, ela atacava 3 doenças na vida dele. A dermatite atópica, a púrpura, e a plaquetopenia. Se os irmãos forem reparar no exame de sangue, vai ter embaixo assim plaquetas. A gente tem milhões. O meu filho às vezes tinha 6 mil, 3 mil, 2 mil. E teve um dia que ele não tinha nada. E quando não tem nada, ou quando ela está baixa, você começa a ter hemorragia. E ele não sangrava, nem. Toda vez que estava baixa, ele não sangrava. E os médicos ficavam admirados, como é que esse menino... E tinha, às vezes, pacientes lá no hospital que estavam com 25 e já estavam sangrando o nariz, a gengiva. E o meu filho, às vezes, fazia exame e não tinha nenhuma plaqueta. Os médicos ficavam admirados. Mas eu sabia, eu entendia que era a mão do Senhor sobre a vida. Hoje ele está com 15 anos.
Aleluia a Deus. O aniversário dele de 12 anos, ele passou dentro do hospital. Eu lembro o dia que ele pegou o Covid. Nós estávamos na área mais protegida do hospital. A igreja do Senhor está mandando eu contar esse testemunho, porque tem alguém aqui que está desenganado do Senhor, pelos médicos. E quando ele pegou o Covid, eu estava na cozinha, e daí eles retiraram a gente do hospital e levaram-nos para uma casa de apoio. Ali a gente ficou isolado. E ele estava sentado num puff na sala, lá na casa. E a tia dele ligou para ele e perguntou assim: e como é que está o Covid ali? Ele falou: aqui não tem Covid, só tem Covid lá em Jaraguá. Falou para ela, mas ele não se abalou. Aleluia a Deus. O único sintoma que ele teve foi febre. E a médica falava para mim: mãe, você tem que usar máscara, você tem que se cuidar para não pegar também. Irmãos, eu dormia com ele, eu dava banho nele, conversava com ele assim, e não peguei. Fiz exame, deu negativo. Eu vejo o desespero dessa mãe, essa mulher cananeia. Naquela época as mulheres eram desprezadas. Os discípulos falavam: despede, Senhor, porque vem gritando atrás de nós. É Deus. Irmãos, ela teve duas rejeições do Senhor. Ela veio clamando e o Senhor não a escutou. O texto diz que ela lançou-se aos pés do Senhor. Oh, glória, aleluia. Lançou-se aos pés do Senhor. Quantas vezes o Senhor pede apenas para que nós ore um pouquinho mais, busque um pouquinho mais. Às vezes a gente quer que o Senhor faz isso, me dá aquilo. E o que a gente está fazendo para o Senhor? É Deus. Nós oramos quando meu filho estava naquela situação. Teve um momento na minha vida que os meus pés vacilaram. Eu não aguentei a barra. Saí dos caminhos do Senhor. Mas quando o Senhor tem um plano, Ele mexe naquilo que você mais ama. E Ele começou a mexer na estrutura do meu filho, porque ele estava bem. E começou. Ele nunca teve sangramento. Ele começou sangramento no olho, no ouvido. E assim foi. Então, quando a gente não aguenta, a gente tem que voltar. E eu voltei. Quando muitos achavam que eu estava vagando, estava morta. Mas não. Eu falei: Deus, eu volto para os teus caminhos. Mas eu não quero mais ser aquela menina que qualquer coisinha chorava pelos caminhos. Eu quero ser diferente. E quando eu voltei, eu busquei. Me lançaram pedras. Mas o Senhor sempre estava ali, comigo, me segurando e me sustentando. Até o dia que Deus colocou a irmã Bruna no meu caminho. Eu lembro que
quando ela fez o convite, eu falei para o Fábio assim, eu que corria de crente, Deus colocou uma bem do meu lado. Nós fizemos um curso junto. E nos 2 últimos dias de aula que ela foi falar que ela era da igreja. Irmãos, eu lembro que quando eu ia lá na minha sogra, se algum crente estava lá, eu virava a minha volta e voltava para casa. Eu não chegava na casa da minha sogra. Se eu vi que tinha pastor ou irmãos ali, eu virava a minha volta, tentando fugir, se esconder da presença do Senhor. Como Adão, quando ele comeu do fruto, ele tentou se esconder. E o Senhor chamava por ele, Adão, onde tu estás? Todo Adão achando que Deus não sabia onde ele estava. Às vezes a gente tem que se esconder de Deus. Não tem como se esconder de Deus, porque os olhos dele tudo vê. Assim foi a minha trajetória. Voltei para os caminhos do Senhor e tudo começou a andar, a se encaixar. Porque, irmãos, o meu esposo estava fora. Hoje ele está de volta nos caminhos do Senhor. E até hoje a gente estava ali fazendo um varal. E daí ele colocou aqueles de cimento. Aquilo lá é pesado. Aí ele colocou no buraco. E daí quando eu fiz assim, eu falei, ainda tá alto. Eu sou pequenininha, né? Eu falei para ele, ainda tá alto, tem que fazer mais fundo esse buraco. E ele foi tirar aquele peso do buraco e não aguentava. E eu tentava ajudar ele, nem mexia. Aí quando ele conseguiu tirar, que jogou no chão, eu falei, é pesada, né? Imagina que Jesus carregou por nós. Oh, aleluia. Aleluia. E ele não falou nada, ele só deu risada. Voltando aqui à palavra do Senhor. E aqui no versículo 23 diz assim, mas ele não lhe respondeu palavra. Primeira rejeição dela, que o Senhor não a escutou. Quantas vezes o Senhor fica em silêncio quando a gente está na prova? E a gente fica de birrinha. Ah, porque eu não vou mais na igreja, o Senhor não fala mais comigo. Quando a gente ia na escola, quando a gente fazia a prova, o professor não ficava falando, ele ficava em silêncio. E assim é o trabalhar de Deus na nossa vida. Temos que aprender a passar a prova sem murmurar, sem ficar questionando Deus, sem estar colocando Deus contra a parede. Se você não fazer hoje, eu não vou mais na igreja. Se você não fazer amanhã, eu não vou mais cantar. Irmãos, quanto mais você murmura, mais a bênção aumenta. Eu lembro que a minha sogra me contou que quando o meu marido reclamava para fazer o serviço, ela falava, reclama mais que a bênção vai aumentar. Ela falou que ele ficava caladinho na hora. E é assim com Deus. Quanto mais a gente reclamar, mais prova vem, mais luta vem. Irmãos, ali em Marcos, no capítulo 52, vai falar do cego de Jericó. Quando ele ouviu a multidão falando que Jesus estava passando ali, ele não se calou, ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
vezes na nossa vida a gente está a todo vapor na casa do Senhor. E o inimigo faz se levantar alguém, às vezes até da nossa própria parentela, para nos calar. E assim foi na vida desse moço, cego de Jericó. Se eles tivessem ouvido a multidão que mandava ele se calar, ele não tinha recebido a sua vitória. E o Senhor usou a mesma expressão. Jesus disse: está bem, a tua fé te curou. E foi na vida desta mulher, o Senhor disse: ó mulher, grande é a tua fé. Muitas vezes a gente acha que a nossa fé é tão pequena, mas aí quando acontece as maravilhas do Senhor na nossa vida, a gente vê que a nossa fé não é tão pequena. Aleluia. Glória a Deus. A nossa fé move montanhas. Terça-feira a gente chegou no círculo de oração e o Wesley veio para mim e falou assim: mãe, estou com dor nas costas, dor nas minhas pernas. Aí eu falei para ele: mas você já tomou remédio? E ele virou as costas e foi para o quarto. Aí depois de uma horinha ele voltou. Eu falei: Wesley, pai está reclamando, vai tomar remédio. Eu já tomei, mãe. Que remédio que você tomou, piado? Ué, a oração? Irmãos, que tapa na casa. Ele falou tão sério, eu falei: que? Ele: ué, mãe, você não fala que a gente tem que orar? Ele falou: eu tomei o remédio, a oração. Aí eu fui pro quarto, o meu esposo falou assim pra mim: você deu o remédio pro Wesley? Aí eu falei pra ele disse que já tomou. Aí ele falou pra mim assim: que remédio que ele tomou? Eu falei: ué, a oração? Aí ele deu risada. Eu falei: ué, ó, a fé move montanhas. Se ele tem fé que ele vai ser curado, ele vai ser. Mas às vezes a gente se abala e os nossos filhos vêm com essas para animar, para nos levantar. Em Mateus, no capítulo 7, vai falar sobre a casa estruturada. Onde que você está estruturando a tua casa? Porque nós temos fé que o Senhor faz. Se a gente pedir, clamar, buscar, o Senhor faz. Mas nós temos que aprender a zelar pelos nossos. Nós temos que cobrir a nossa casa de oração. É verdade. Porque nós estamos vivendo num tempo em que muitos de nós estamos brincando de ser crente. Mas o diabo não brinca de ser diabo. Está 24 horas sondando as nossas vidas, achando uma brechinha para se infiltrar nos nossos lares e fazer o reboliço. Porque ele veio só para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para nos dar vida e vida. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, lá no capítulo 7 de Mateus, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, eu aprendi. Antes outrora eu fui tola. Estruturei a minha casa sobre a areia.
Mas hoje eu entendi. E hoje eu estruturei a minha casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Nessa noite, essa palavra venha te estruturar, venha te fazer entender que o nosso lar, a nossa família, os nossos filhos tem que estar debaixo de oração. Temos que estruturar a nossa casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, comparo-o ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Você possa entender nessa noite que o Senhor quer falar aos nossos corações. Mas essa palavra fala comigo porque tem muitas vezes que eu não coloco tudo aos pés do Senhor. Por muitas vezes achar que é coisinha mínima. Eu posso resolver, eu posso fazer com as minhas mãos. Nós temos que aprender a entregar, deixar tudo no altar. Minha caminhada com o Senhor, ela ficou um ano interrompida. E esse ano faz 6 anos que eu estou de volta na presença do Senhor. E são os melhores anos da minha vida, o que foi lá atrás. Porque a Bíblia diz que a glória da segunda casa, aleluia, Deus, será maior que a da primeira. Tem vidas que têm que viver essa segunda glória. Viver a glória da segunda casa. Tem que deixar tudo aqui aos pés do Senhor. O Senhor tem coisa grande para fazer nas nossas vidas. Nós temos que aprender a descansar no Senhor. Porque aqui nós estamos só de passagem. Somos peregrinos aqui nessa vida. Às vezes a gente entra aqui arrebentado. A gente entra aqui querendo sair daqui com a vitória em nossas mãos, e o Senhor não entrega ela nas nossas mãos. E a gente vai para casa e fica pensando: será que eu não adorei direito? Será que eu não levantei a minha mão o suficiente? Quando eu vou à casa do Senhor, que eu quero uma resposta e Ele não me dá, eu fico pensando: o que eu não fiz naquele culto que o Senhor não me entregou o que eu pedi? O que eu não fiz? Às vezes é só um ato de você levantar a sua mão, abrir a sua boca e dar um aleluia e glória a Deus. Às vezes é só isso que o Senhor quer de ti. O Senhor não quer que você entre aqui e fique aí quietinho no seu Deus. Irmãos, um dia eu estava conversando com uma irmã e ela falou assim para mim:
igreja. Aí eu falei, por quê? Aí eu não sei, é que eles iam lá e eu não sinto nada. A igreja está fria. Aí eu falei para ela, será que é a igreja? Porque eu aprendi que o culto para Deus é nós que fazemos. Nós somos a igreja. É Jesus. E quando a gente não está bem, pode vir o maior pregador pular, plantar bananeira. Não vai sentir nada se não estiver com a alma ali. As cicatrizes que a vida nos causa, curadas, passado o bálsamo. Irmãos, eu amo aquela passagem da mulher do fluxo de sangue. Ela era uma mulher imunda aos olhos da população. Gastou tudo que ela tinha e não achou recurso. E a fé dela também foi tão grande. Ela foi assim uma fé e ao mesmo tempo uma estratégia. Ela simplesmente pensou, se ele é o dono do poder, se ele é o Deus que faz, que cura, que liberta, se eu simplesmente tocar as suas vestes, eu serei curada. E quando ela tocou, Jesus parou no meio da multidão e falou, alguém me tocou. Seus discípulos falaram a ele, a multidão te oprime. E ele falou, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Que nessa noite você possa tocar no Senhor. Aleluia. Fazer que saia virtude. E ele perguntou, quem me tocou? E ela, com medo, falou, fui eu. E ele simplesmente disse, a tua fé te curou. Se você nessa noite entrou aqui em busca de algo do Senhor, arrume uma estratégia nessa noite. Ou use a sua fé e toque nele. Aleluia. Coloque de pé, gente.